Olá, pessoal. Estamos aqui entre amigas para poder falar de alguns assuntos com vocês, né, que a gente tem visto aí na atualidade. Eu me chamo Mônica Santos. Eu me chamo Mônica Canedo. E eu me chamo Mônica Freitas. E hoje nós vamos estar com um assunto assim que está bem assim, ele já foi um assunto antigo, mas ele voltou com tudo agora nessa década, que é a respeito dos temperamentos. E nós estamos aqui com a Mônica Canedo, que ela vai falar assim um pouquinho de como isso surgiu na nossa vida há muitos anos atrás. Isso aí, gente, há uns 30 anos atrás, né? Bem Caiu mais, uma... bota 30. Bota 30. 30, deixa 30. Deixa o 30 que é melhor, né? Ainda adolescente, né? A Luciana chegou lá com um livro de temperamentos, A Mulher Transformada pelo Espírito, da Beverly LaHaye. E aquele foi assim, uma explosão. Em 2 dias eu li o livro, fiquei apaixonada e deixei todo mundo doido com o assunto, né? E na nossa juventude nós falávamos muito sobre isso. Só que de forma imatura, né? Pegamos o livro, começamos a ler, aí lemos também vários outros, né? Do Tim LaHaye, vários temperamentos. Aí nós começamos a classificar as pessoas pelo temperamento. E isso nós vemos hoje que é um grande erro, né? Porque as pessoas não têm que ser classificadas pelo temperamento. Porque, na verdade, o temperamento é só uma das, né, muitas coisas que compõem o indivíduo. Então, temperamento, personalidade, caráter são as mesmas coisas, Camila? Não, caráter, né? É a moralidade, os princípios. O caráter, ele é aprendido até os 7 anos, né? A formação da personalidade, a soma, né, daquilo que você aprende, do certo, do errado, né, dos costumes da sua família, então a formação do caráter. Os temperamentos é aquilo que você não fez força, sabe? Aquilo que foi, naturalmente. Né, naturalmente. E a personalidade é como você se mostra para o outro. Tanto que persona, né, vem da palavra persona, que é uma forma de você fazer um personagem, né? Então, a personalidade, na verdade, é a forma que você vai mostrar para os outros. E você vai mostrar o quê? O seu caráter, mais o seu temperamento. Tem pessoas que você nem consegue, de fato, analisar quem ela é, porque ela está sempre no personagem, né? Está sempre se apresentando alguma coisa. Então, caráter, temperamentos e personalidade. 3 coisas diferentes. Então, já que estamos falando de temperamento, qual é o seu temperamento, Santos? Alguém aqui? Gente, lá atrás, né, nossos estudos, lá bem de trás, eu já vinha caminhando o meu temperamento melancólico. Tá? Eu não gostava e até hoje eu me sinto assim quando falo, temperamento melancólico. Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo a lidar e a gostar do meu temperamento, que é melancólico. Depois a gente fala mais. Mas o que acontece é porque geralmente melancólico, a palavra, vem com um cunho negativo, de melancolia, né? E as pessoas já rejeitam. Mas na verdade, gente, o temperamento melancólico é o temperamento, não existe melhor do que o outro, né? Mas assim, é o temperamento dos gênios, né? Os grandes inventores, escritores, todos eles eram melancólicos. Por quê? O traço de personalidade do melancólico é perfeição. Ele sempre está buscando a perfeição, né? E às vezes é ruim para ele, porque nunca está bom. Ele está sempre buscando o melhor. O melancólico, ele tem esse perfil. A gente vai falar depois um pouquinho mais. E você? O meu, fleumático. Fala um pouquinho aí do fleumático, só para... Então, o fleumático, gente, também sou fleumática. E o que acontece? Eu também fiquei com raiva. Eu demorei em me ver fleumática, porque parece que o fleumático não tem nenhum ponto assim muito forte. Né? Para ele tá tudo bem, tudo legal, amigo de todo mundo, né? As coisas passam e ele não quer bater de frente com ninguém.
Então ele vai deixando a vida correr, o outro fazer, o outro falar. E ele acaba sendo julgado como uma pessoa sem personalidade. Exatamente, mas na verdade ele quer na verdade evitar fadiga. Isso aí, evitar problemas. Conflitos, né? O meu marido, Maurílio Júnior, ele é fleumático. E assim, a coisa dele é evitar conflito. Não gosta de conflito, quer paz com todo mundo. É aquela, prefiro paz do que ter razão. Esse acho que é o lema do fleumático. Exatamente, o fleumático é desse jeito. Enquanto falou, teu marido meu é sanguíneo. Opa. Então, já viu, né? O sanguíneo, ele tá nem aí, ele vai falar o que ele pensa, na hora que ele acha. Ele, na verdade, não vai nem pensar, ele vai falar, né? Ele vai viver o momento, ele vai ser intenso o tempo todo. O temperamento sanguíneo é o tipo daquele assim, se ele for para uma festa, vamos dizer, o não cristão, né? Meu marido não faz isso. Mas o não cristão, ele faz o quê? Que aquela pessoa que bebe, ele vai tomar todas, vai fazer vergonha. No outro dia ele vai acordar mal, com uma ressaca, e todo mundo vai falar, você fez isso, fez aquilo. Ele vai ficar envergonhado, às vezes vai até chorar, mas se ele for à noite, ele faz tudo de novo. Né? Porque ele é assim, o sanguíneo, né? Vai. E o colérico? Quem é o colérico? Nossos conhecidos, né? Conheço algumas pessoas. Vamos falar de Paulo. Prefiro botar os personagens da Bíblia. Paulo, tá lá, Paulo. Paulo é que o sanguinário, né? O colérico, ele é assim, se ele tem uma missão, ele vai cumprir. Então ele vai passar igual um trator, mas ele vai chegar ao objetivo dele, né? Então o colérico é aquele mais energético, determinado, é o líder, sempre ele é o líder, ele vai tomar decisões como assim, tem um acidente na via. Então, o fleumático vai fazer o quê? Vai olhar, vai estar tudo bem, vai tentar acalmar as pessoas. O sanguíneo não vai querer nem ver. O melancólico vai desmaiar. Chorar, não querer nem olhar, já morreu todo mundo. Agora, quem vai ligar pro bombeiro, ligar pra polícia, resolver o problema, quem é? O colérico, né? Porque o colérico, ele sempre vai resolver os E problemas. antes mesmo do bombeiro chegar, ele já vai estar lá ajudando, já vai estar lá querendo resolver o que está acontecendo. E eu, gente, eu era apaixonada pelo colérico, né? Só que os piores ditadores também eram coléricos, né? Então, todo temperamento tem o seu lado bom e o equilíbrio. Né, o equilíbrio, o que nós buscamos? Eu nasci fleumática e vou morrer fleumática? Sim, mas eu não preciso cometer os erros que o fleumático comete. Né? Porque aqui a gente está tratando como temperamentos transformados. A primeira vez que eu tive esse contato com temperamentos foi a mulher controlada pelo espírito. Né? E depois temperamentos controlados pelo espírito. Transformados, né? Transformados, controlados. E esse é o nosso alvo. Né? Hoje eu não sou mais a mesma fleumática que eu era antes. Hoje eu já não faço como nós fizemos no passado, né? De sair rotulando, julgando as pessoas, mostrando. Eu lembro que uma vez numa reunião nossa, falando de temperamentos, eu lembro que o Flavinho, aí apontaram ele como melancólico, ele chorou, aí apontou o outro como sanguíneo, o outro reclamou, né? E a gente vê que tudo isso era o quê? Era meninice, nós éramos muito novas, né? Muito jovens, já adolescente ainda, lidando com esse assunto de temperamento. E hoje a gente já está lidando de uma outra forma, temos outras coisas para falar. Aí com isso vem esse preconceito, né, que as pessoas, de estudar o temperamento, de dizer que às vezes as pessoas usam do temperamento para justificar os seus atos. Né? Então, isso já parte da imaturidade. Porque não é porque a pessoa tem aquele temperamento que ela vai justificar os seus erros por conta dele, porque na Bíblia mesmo fala que nós somos controlados pelo Espírito. Então, o domínio próprio faz com que você controle esse lado do seu temperamento para que os seus atos não reflitam só a parte negativa.
Porque o bom seria que só aparecesse as partes boas. Nossa, depois que eu descobri que o melancólico, ele tem uma parte excelente, eu quis trabalhar mais a parte, né, excelente do melancólico e tentar, com o Espírito Santo, para que ele me ajudasse a controlar essa parte negativa, que se você deixar aflorar, realmente é um temperamento que é muito sucinto. A depressão, a ficar sozinho, a ser uma pessoa muito perfeccionista, não só consigo, mas com os outros. Ele acaba exigindo uma perfeição que não existe. Ninguém consegue atingir a perfeição que o melancólico ele idealiza. Então isso faz com que aconteça que ele sofre, então ele prefere não fazer do que não fazer e não atingir a perfeição que ele procura. Então, esse é um ponto bom, a gente se conhecer. Você, quando você entende, sabe qual é o seu temperamento, você vai saber quais são as suas características boas e quais são as ruins. E você começa a trabalhar isso de uma forma, o que você falou do Espírito Santo. Você começa a buscar o que eu posso melhorar aqui. Eu vou o quê? Eu vou investir nisso aqui que o meu temperamento tem de bom. E vou melhorar aquilo que não é. Então eu vou saber lidar melhor com ele. Então é o que você falou, eles costumam ter depressão, ter isso, mas o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Não exigir tanto, não buscar tanto essa perfeição, saber entender que nada vai ser perfeito 100%. Então você se cobra menos. É igual a questão do fleumático. Aquela questão de que tudo faz por menos para não ter conflitos, para não ter briga, para não ter atrito. Ele passa a viver o quê? A não fazer as coisas que ele quer, só para evitar conflito. Ele acaba não colocando o que ele deseja, o que ele quer, a vontade dele para evitar conflitos. As vontades dele sempre ficam em segundo plano. Sempre em segundo plano. Então ele passa a viver muito à margem das pessoas. Mas quando ele entende que ele é assim e que nem sempre isso é bom, que há momentos para ser assim e momentos que não, ele começa a ter voz. Aí ele começa a trabalhar e colocar, não, eu gosto assim. Então, assim, ele começa a melhorar isso, ele passa a ter uma vida melhor. Eu falo por mim mesma, durante muito tempo eu me sentia assim como fleumática, eu andava sempre à margem das pessoas para não ter conflito, para não ter problema, e eu achava que estava bom. Mas um dia deu aquele despertar, a gente vai entendendo melhor, vai estudando, a gente vai conversando, e você entende que não é sempre bom. Então tem que ter um equilíbrio. A verdade é que tudo na vida é um equilíbrio, né? Então esse equilíbrio traz que você tire tudo de melhor do seu temperamento. E o que acontece também é que, na verdade, assim, o melancólico, ele pensa demais e ele sempre tem um pensamento negativo das coisas. Como aquilo pode dar errado. Então, ele pode usar isso para o bem, pode dar errado isso, beleza. Mas eu vou fazer isso para neutralizar isso. Entendeu? Então, é muito bom. Se bem canalizado, entendido, o fleumático. O fleumático é a melhor pessoa para lidar do mundo quando ele entende, né, que ele precisa se posicionar na vida. Eu preciso ter uma posição. Eu não posso abrir mão de tudo que eu quero, né? Agora eu vou abrir mão por causa do marido, ele tá numa fase, ele tá buscando, aí a mulher vai lá, fleumática, se anula. Daqui a pouco vem os filhos. Meu filho agora ele tem que conquistar, ele tem que fazer, aí a mulher foi lá, se anulou de novo, né? E daqui a pouco, quando é que ela vai, né, tirar um tempo para ela, para... Não dá. E isso acontece, o marido fleumático casa com uma mulher mais, né, agitada, e ela vai passar igual um trator por cima dele. Então a gente precisa entender qual é o nosso lugar, qual é o meu temperamento, as minhas habilidades, trabalhar os pontos fortes e neutralizar os pontos negativos, né? Isso tem que acontecer, porque se não acontecer, a gente vai ficar dando cabeçada na vida, né? Aí o que acontece? Eu vou ter uma cosmovisão da vida, um pensamento que a vida é daquele jeito que o meu temperamento ditou para mim, e a vida não é daquele jeito. O olhar que você tem como fleumática não é o olhar que a Mônica tem como melancólica, né? E assim vai, o colérico tem outra visão da vida. Isso aí é uma coisa bem interessante, porque às vezes o que me incomoda pode parecer uma bobeira, uma coisa assim tão insignificante para um fleumático, que ele olha assim e fala, nossa, você está incomodada com isso, mas incomoda. Por quê? Porque é um temperamento que já é mais sucinto para esse tipo de coisa. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adequar, ou tentar trabalhar o meu temperamento para que isso não flua com tanta
né, com tanta explosão, porque se deixar você não faz nada. Não é Você vai você dizer, tem duas amigas fleumáticas, porque traz gente, equilíbrio. não consigo entender. E as duas são diferentes uma da outra. Ela é o tipo de fleumática e ela é outro tipo de fleumática. Meu marido é outro tipo de fleumático e eu tô aqui no meio de fleumático. Minha filha é fleumática também. Mas a gente consegue o equilíbrio a partir disso. É você respeitar o limite do outro. Por isso que eu acho que é muito bom você conhecer os temperamentos. Não para você julgar as pessoas pelos seus, ela fez isso porque ela é fleumática, ela fez isso porque ela é melancólica. Não, para você respeitar. E você vai saber que, poxa, isso aqui para mim não é nada, mas para ela é muito. Aí esse dia eu estava, eu estava assistindo um negócio e falou, chegar atrasada em determinados compromissos pode não ser nada para um sanguíneo, ele chega atrasado para ele não significa nada, mas se um melancólico marca um compromisso com o sanguíneo e ele chega atrasado, ele já melou tudo, porque ele já vai ficar chateado, já vai ficar aborrecido, cara, meu tempo também é importante, porque ele chega todo no oba-oba, como se nada, né, fosse importante. Então é o respeito que tem que estar. Então se ele souber que ele está indo num compromisso com uma pessoa que é melancólica, ele vai se policiar. Poxa, vou fazer isso em respeito à pessoa, né? Vou chegar no horário, não vou me atrasar. Em respeito, não que isso dite o seu comportamento, mas isso faz você se policiar diante da sociedade e viver melhor, né? Que a gente vive numa sociedade e a gente tem que procurar viver da melhor forma possível. E ninguém é só um temperamento, né? Tem aquele que predomina, mas tem os outros ali, né, que intermediário. Tem até aquela questão da tríade, né? A gente geralmente tem um predominante mais dois por trás que vão... E isso que até causa essa diferença. Por exemplo, há duas fleumáticas, mas somos diferentes. Eu tenho um pouco de colérico também, né? O colérico também tá comigo. E a Mônica também é uma melancólica que tem um colérico, né? E o colérico, gente, é o temperamento mais forte. É um difícil de dominar. Ele é bem... Então, nós temos que entender o quê? O colérico é um temperamento forte, decidido, que foca aquilo, que vai, né? Mas o meu predominante é o fleumático. Então, existe uma briga interna, né? Todo mundo tem essa briga interna. Vou, não vou, faço, acho... É normal, porque é o seu temperamento. Né, os seus temperamentos ali, né, um querendo aflorar. Tem hora que eu tenho que investir a colérica e resolver a situação. Né? Eu não posso ficar com uma fleumática. Né? Tem hora que eu falo, não, também sou colérica, vamos lá, você consegue, né? Você pode. Por isso que é legal, bem legal. Gente, esse assunto é gostoso demais, é maravilhoso. Então, o que a gente pode dizer dessas pessoas que acham que esse negócio de temperamento não tem nada a ver? Às vezes comparam até com o horóscopo, né? Esse é uma forma... O signo dos crentes. Esse é o signo dos crentes. O que a gente pode... Na verdade, temperamentos é uma ciência, né? Uma ciência que, por Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, ele era um médico, era um filósofo, e ele começou a classificar as pessoas dentro dos quatro temperamentos. E muito interessante, outra vez a gente vai falar, né? Os temperamentos quentes, temperamentos frios, vem a questão, tem hormônios também, tem um monte de coisa, cores, gente. É uma delícia estudar sobre temperamento. Cada dia a gente falar sobre um assunto diferente, mas é uma ciência, né? Uma ciência que está aí já o quê? Há 2.400 anos, né? 2.400 anos, que agora isso foi muito falado no povo antigo, só que agora voltou, né? As pessoas começaram a entender que, aquilo que Hipócrates falou lá atrás, mas isso tem alguma coisa, né? E a ciência tá aí, jogando, todo mundo falando de temperamento. É um assunto, joga lá na internet que você vai ver milhões de vídeos. Tem conteúdos assim, né? E eu, como eu falei, há mais de 30 anos eu estudo esse assunto e eu continuo estudando, eu assisto um monte de vídeo. Eu acho muito, muito, muito interessante isso. Porque tudo que se fala da psicologia, né, da mente humana, o homem que conhecer. Então, a gente tinha essa dúvida. Poxa, um filho que é criado do mesmo jeito, né? Você tem 3 filhos, 2 filhos, os 3 do mesmo jeitinho. Mas cada um vai ter o seu jeitinho, a sua
particularidade, porque já vem do temperamento, porque a gente já nasce, não é isso? A gente já nasce com esse temperamento. Não é uma coisa que ela vai ser modificada. Não é aprendido como caráter. Isso, como a Mônica falou, não é uma coisa do caráter, né? O meio, você já nasce. Você já agora, é lógico que você vai tentando controlar e alinhar ele ao longo da sua vida à medida que você vai se amadurecendo. Exatamente. Você vai melhorando, a intenção é essa, né? Crescimento. Eu tenho 2 filhas, uma sanguínea, como o pai, e a outra melancólica. Então você imagina, né? Só que ela é melancólica com colérico, né? A Manu. E a Clara já é sanguínea com fleumático. Lidar com a Clara é uma delícia, né? Que ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre dançando, ela tá sempre feliz, tá tudo bem pra ela, né? Derruba as coisas, não tá nem aí pra nada. Beleza. Agora a Manu é mais introspectiva, é mais analítica, né? Fala pouco. Se puder, ela se esconde. Se amor rápido, fica emburrada, né? Assim. Né? Então, mas aí, fazer o quê? Você tem que entender a particularidade de cada um e ensinar a melhorar. Não é porque a Manu é melancólica e colérica que ela tem que se enfiar no quarto quando alguém chega, né? Ela tem que aprender, não, tem que ser social, tem que, né? Gente, eu fazia isso quando eu era criança. Eu chegava uma visita, eu corria pro quarto e só saía do quarto quando a visita ia embora. E a gente vem aqui falar com a fulana, com a tia que chegou, e eu ficava com uma raiva, porque me chamava, né? Por quê? Porque tem já essa coisa de ser introspectivo, né? Não é muito sociável, uma pessoa que acha, às vezes, a gente até passa uma imagem errada de que fulano é metido, é antipático, mas não é, às vezes, é uma timidez do antissocial, né, que você não consegue. Se a pessoa falar com você, depois que ela te conhecer, ela vê que não é nada daquilo que ela pensou, mas se ela não falar, você não é a pessoa que vai lá e vai falar. Exatamente. Entendeu? Esse é um ponto que tem o melancólico que eu acho assim, um pouco negativo, porque ele acaba passando uma imagem, né, que não é verdade, porque depois te conhece e vê, nossa, não era nada daquilo, eu achava que era assim, mas por conta de nós não trabalharmos isso, a gente acaba passando essa imagem sempre. Então, aí como eu tenho um livro, eu li um livro da Beverly sobre o temperamento de criança. Então, desde já eu já sabia, desde criança, o comportamento, né, de cada uma, como elas reagiam. E o que eu fiz? Eu trabalho Manu até hoje, né? Sempre quando chego na casa da avó, vai lá dar um beijo na sua avó, dar um beijo na sua tia, fala. Então eu tenho que estimular e colocar isso como tem que fazer, né? Porque senão é capaz dela chegar na casa da avó, se enfiar no buraco e só sair na hora, né? Que vai embora. Então aí a gente vai conhecendo nossos filhos e vai trabalhando, porque às vezes eles precisam da ajuda porque eles querem fazer, mas não sabem como, né? Querem fazer, querem ser diferentes, querem ser igual a todo mundo, mas não sabem como. Então a gente tem que ajudar. Então conhecer o temperamento do seu filho é ajudar ele a ter atitudes e comportamentos diferentes. E até a forma que a gente trata, né? A gente costuma falar, você pode ter 3 filhos. Você vai analisar cada um de um jeito e você vai saber que o que é aquilo que você falou no começo, o que é importante para um não é importante para o outro. E às vezes a gente quer tratar os filhos tudo igual e a gente acaba fazendo... Aí eles até sofrem por causa disso, porque você quer, a mesma forma que tu trata o fleumático, você quer tratar o colérico, o sanguíneo, e não é assim que funciona. Então a gente conhecendo o que você falou, a gente vai dar mais qualidade para eles, até para que eles cresçam, para que eles amadureçam e saibam lidar com isso, né? Se a gente tratar igual e da mesma forma, a gente acaba prejudicando. É verdade. E a gente botando assim, né, para desmistificar que isso aí é uma coisa que foi criada de signo e de horóscopo, porque não é nada disso, que até na própria Bíblia, na Bíblia a gente conhece pessoas, né, a gente vê ali o comportamento de Esaú e Jacó, né? O temperamento de um e o temperamento do outro. Desde o ventre. Né? Desde o ventre ali já tinha aquela briga, um era todo, né, do pai, o outro da mãe, e você via ali a diferença de temperamento deles. Um soube aproveitar e deu aquela virada, embora ele fosse ali, eu acredito eu analisando, né, que seria um fleumático, isso, mas ele conseguiu, né, conseguiu, já Esaú era um colérico,
né? E que não conseguiu alcançar e ter êxito como um fleumático. Para você ver como o Espírito Santo, né, a ajuda de Deus, ele tem o poder sim de fazer com que os nossos pontos positivos sobressaiam em cima dos nossos pontos negativos. É isso aí. E uma coisa que muita gente se pergunta, tem um temperamento melhor que o outro? A gente sempre achou que tinha, né? Cada um acha, tem uma visão. Eu sempre achei que o colérico era melhor, né? Que eu via a Alda, né? Sim. A Alda era nossa líder, então a colérica. Eu era apaixonada pelo colérico, né? E eu achava que eu ia casar com um colérico. Mas graças a Deus casei com o sanguíneo Porque maravilhoso. as obras do colérico, as coisas que o colérico faz, aparecem mais. São mais evidentes, São né? mais evidentes porque ele busca aquilo. Não que os outros temperamentos também não possam ser, mas ele vai em frente, ele não tem medo. É uma pessoa que não tem medo. Se quebrar a cara, ele vai fazer de novo, vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três, e vai conseguir o objetivo dele. Então a gente admirava, né? Isso sem conhecer a totalidade do temperamento, a gente acabava realmente pendendo mais para o lado do colérico. Eu também amava o colérico quando eu vi assim, nossa, é um líder nato. Como a pessoa consegue fazer isso? É maravilhosa, é extraordinário, não é assim que a gente pensava? Mas só que depois a gente vê que não existe temperamento melhor que o outro, né? Cada temperamento tem o seu melhor e tem o seu pior, Exatamente. né? Hitler era colérico, e aí? Oh, que horror, né? Era colérico, né? Mas tem coléricos maravilhosos, né? Que fizeram... E a gente precisa entender que cada temperamento tem seu lado bom e seu lado ruim. Não existe temperamento melhor que o outro, né? Por mais que o colérico... Aí podemos falar do melancólico. O melancólico, os grandes inventores, né? Einstein, né? Era melancólico e muitos outros. A maioria, né? Artistas, músicos, sim, inventores, sim, filósofos, mestres, tendem a ser melancólicos. E assim, gente, pra gente desmistificar também essa coisa de que um fleumático não vai ter sucesso. Gente, Abraão, né? Abraão ali tem seu nome, e Abraão era fleumático. E ele conseguiu reverter toda a situação também em cima do seu temperamento. Por quê? Sempre Deus e o Espírito Santo moldando aquilo que poderia ser de negativo para positivo. Até por isso que ele conseguiu esperar até 100 anos para ter um Sim. filho, né? Porque se fosse outro temperamento... Isso aí. Né? E o fleumático Abraão, ele creu até o último minuto. E aconteceu na vida dele. Agora, o colérico não pode crer? Pode. Na verdade, vai ser muito mais difícil, mas ele tem que trabalhar. Todos os temperamentos têm que trabalhar isso na sua vida, né? Eu posso chegar lá, mas para o melancólico ia sofrer muito mais, para o colérico seria uma tortura, né? Para o fleumático foi tranquilo. Verdade. Tem mais alguma perguntinha aí, mãe? Os temperamentos, eles podem ser modificados ou não? Tipo assim, uma pessoa que é fleumática, ela vai morrer fleumática ou ela passou a ser uma colérica, uma sanguínea? Eles podem ser modificados ou não? Não vai ser modificado, mas pode ser transformado. Olha, eu sou uma fleumática, mas tem um monte de pontos negativos no fleumático que hoje eu entendo, através do Espírito Santo, que eu estou errado, né? Que eu não posso agir daquela forma. As falhas, os pontos negativos não são justificativa para falar eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Você pode dizer que aí nesse ponto a gente pode usar aquela parte dos frutos do Espírito, domínio próprio, a gente conseguir dominar. Exatamente. Dominar a ponto nossa das natureza. pessoas acharem que a gente é um temperamento, a gente é aquele temperamento. Mas a transformação foi tão grande que a gente começa a nem quase conseguir mais identificar aquele temperamento, porque só sobressai as coisas positivas, e você fala, não, fulano não é, porque o fleumático não age assim, o meu que você atingiu o equilíbrio, né? Atingiu o equilíbrio, justamente. Exatamente. E a nossa busca é para atingir esse equilíbrio. Quando a pessoa ela tem um signo, ela tem aquele signo, ela nasceu naquela coisa e ela acha que né? Aquilo não tem jeito. Mas o temperamento não. O temperamento, ele precisa e ele deve ser transformado pelo Espírito. A gente precisa buscar. O nosso grande anseio é buscar essa mudança para a nossa vida. Porque se não acontecer essa mudança,
tem alguma coisa errada. A conversão ela vem para trazer transformação, porque Deus, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, né? E o que tem no reino da luz? É amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Mas vai ter hora que isso vai bater contra o meu temperamento, contra quem eu sou. Mas quem vai prevalecer? O quem eu sou, o quem eu nasci, ou a nova criatura que eu sou hoje, que eu fui transportada, né? Então, a nova criatura precisa falar mais alto. E a nova criatura, ela não é daquela forma. E eu preciso buscar isso para minha vida, né? Tem como mudar? Tem como mudar. É necessário buscar. Claro que a minha essência, eu não vou perder. Quem é sanguíneo vai continuar alegre, feliz, só que ele já não vai ser irresponsável. Exatamente. Né? Ele vai ter o equilíbrio para tomar decisões. Só o melancólico já não vai ser mais aquela pessoa, né, dada à depressão, a negativa, tudo chateia, ninguém pode falar nada, né? Não, ele sabe posicionar, nem tudo é do meu jeito, nem tudo é da mesma forma. O colérico, ele vai saber que não é só ele que manda, que não é só do jeito dele, que ele também tem que aprender a abrir mão. Ele tem que aprender a falar, poxa, eu não sei de tudo, né? Eu não sou dono da verdade. Né? Alguém pode ter uma verdade melhor que a minha, eu tenho que aprender a ouvir. A gente vê isso no casamento, que é interessante, porque você sempre vai ver pessoas diferentes, temperamentos diferentes, que se casam e acaba tendo aquele equilíbrio, porque você aprende com o outro. Claro que no começo, por isso daquela adaptação, a gente acaba tendo muitos conflitos, dependendo dos temperamentos, mas depois acaba acontecendo uma sintonia, porque aquilo que, igual, por exemplo, falta no fleumático, é igual eu falo lá em casa, eu sou difícil de decisão, eu sou aquela pessoa demoro muito, fico ponderando, o Marcinho já é aquele que vai e decide. E eu falo mesmo que, que bom que eu tenho ele, porque muitas das coisas eu preciso, para decidir, que ele esteja junto comigo. Então, essa sintonia faz que a gente, né, avance. Porque se dependesse só de mim, eu estaria mais atrás em muitas coisas. Mas aquela questão da decisão, você aprende. E hoje eu já decido mais, já tenho uma outra, porque aprendi com ele a fazer isso. Então, a gente acaba tendo essa sintonia e trazendo esse equilíbrio. Agora, seria interessante, no caso da Mônica, com seu temperamento, o que você podia dizer de você, uma experiência pessoal, que você era antes e hoje você foi transformado e você já não é mais daquela forma. Você já atingiu esse equilíbrio. Um ponto, não precisa um ponto seu. São vários, mas um assim que me chama bastante atenção, parando, né, para analisar, eu vejo que é o perfeccionismo. Né? Saber que nem tudo vai ser perfeito, não é porque não está perfeito que não é para ser feito. Né? Eu tenho muito essa coisa, se não ficar perfeito do jeito que eu idealizei na minha mente, eu não fazia. Não, se não for assim, então é melhor nem fazer. Hoje em dia eu já... não é que eu caí em padrão, não é isso. Eu consegui mais flexível. Mais flexível. Não está do jeito que eu gostaria que estivesse, mas está com excelência. Porque assim, a excelência ou o perfeccionismo do melancólico é inatingível. Tá? Se você colocar, é uma coisa perfeita, sem ele não existe. Né? Não existe isso. Você colocar uma coisa na sua perfeição, na sua totalidade, acho que perfeito só Jesus. E eu queria alcançar a perfeição de Jesus em qualquer coisa, né, que eu fosse fazer, e hoje eu já sei que não é assim. A gente não é perfeito, a gente é imperfeito, e não é por isso que a gente tem que deixar de fazer as coisas. A perfeição que eu busco, para mim, eu busco para mim, não quer dizer que outra pessoa está buscando a perfeição e a dela está abaixo de mim, a minha acima dela. Nós temos pontos diferentes. Eu entendi isso depois de muito tempo, eu comecei a entender. Por quê? Isso me deixava muito chateada. Entendeu? Se eu queria fazer uma coisa, não, mas deixa assim mesmo, que assim tá bom. Eu deixava assim, mas aquilo estava insatisfeito, me fazia mal, porque não era aquilo ali que eu queria. Hoje eu já deixo a coisa mais leve, né? Eu acho que é isso. Canedo. O fleumático aí, o que você... Procrastinação. Né? Tudo eu deixava para depois. E não fazia.
simplesmente adiando o ato de adiar sempre. E isso é uma briga, né? Eu acho que eu já cresci muito em relação a isso, mas eu ainda preciso mais, né? Eu preciso aprender a focar, né? Porque assim, uma coisa muito legal que eu aprendi foi dizer não. Eu tô aprendendo até hoje. Porque, olha, É um aprendizado diário. Eu me acumulava, eu me sobrecarregava, porque eu não queria frustrar ninguém, né? Então eu ia assumindo coisas que chegava uma hora e o Johnny, ele sabe dizer não muito fácil. Se não dá, não dá. Se ele falar que não dá, é porque não dá mesmo. Ele é muito prestativo. Ele gosta de ajudar a pessoa, mas ele só vai fazer se der. Se não der, ele vai falar logo de cara, não, e seco, e tranquilo. Eu achava aquilo, meu Deus, até me assustava, né? E quando insensível. Mas aí ele começou a me mostrar, ó, você precisava fazer isso? Olha como é que você está, você não vai dar conta, né? E eu comecei a cair na real, que eu pegava às vezes 2 compromissos num dia só e eu ficava louca, tentando resolver. E sabe o que acontecia? As pessoas ficavam insatisfeitas, né? Porque eu não conseguia atingir tudo porque eu estava sobrecarregada. E por não saber dizer não. Por não dizer não. Aí eu entendi que um não ia me ajudar e ajudar o outro, que ele ia achar outra pessoa que fizesse melhor. Exatamente. Né? E quando eu entendi, aprendi a dizer não, gente, foi libertador. Libertador para mim. Então, hoje eu sei dizer não. A procrastinação, eu estou aprendendo, eu estou caminhando nesse caminho, mas aprender que isso era parte do meu temperamento, sobrecarregar, não querer frustrar ninguém, e isso me fazia muito mal. E eu aprendi, graças a Deus. Na verdade, eu estou aprendendo essa questão do não, porque realmente, né, é muito difícil, né? A gente não sabe lidar com dizer não. O fleumático tem essa... A gente não sabe, é muito difícil mesmo. E é uma luta mesmo, é uma briga, porque você fica mal em dizer não para alguém. Então você prefere, né, tipo assim, se sacrificar para não dizer não. Então, assim, eu estou nessa construção desse saber dizer não. Mas uma das coisas, assim, que eu acredito que eu venci na questão do meu temperamento é que eu andava muito à margem das escolhas das pessoas, ao ponto de ser assim, tão gritante que eu já achar que nada que eu escolhia estava bom. Então, tipo assim, eu chegar ao ponto de uma vez a minha pastora estava me discipulando e no discipulado eu falei assim, eu entendo que eu não, falei até com a pastora Rose, que eu não tenho bom gosto, falei assim para ela. Então, assim, eu não me importo que escolham para mim, que o meu marido vá lá e compre uma roupa para mim, um vestido para mim, ele sempre acerta. Porque se eu fico indecisa, eu não sei o que escolho, eu não sei o que compro, e eu até prefiro que façam por mim. E ela falou uma coisa assim para mim, que nesse dia até chorei muito. Ela falou assim, não existe isso. Como que você não tem bom gosto? Todo mundo tem bom gosto. É o seu gosto, é a forma que você vê, é aquilo que você quer. Não importa se você gosta de vermelho e ninguém mais à sua volta gosta de vermelho. Talvez ela nem lembre disso. E não importa, mas você gosta de vermelho, aquela cor te faz bem, é o que você gosta. Então, você tem bom gosto. Não, o que você quer, o que você gosta, o que você visualiza, não vai ser que todo mundo vai. Você está querendo a aprovação de todo mundo. A aprovação que você precisa é a sua. Você tem que gostar. Você tem que querer aquilo. Não é as pessoas que têm que decidir por você, tem que ver por você. Aí ela falou, você tem que parar com isso. A hora que você quiser uma roupa, você vai lá e escolhe. Você olha, você vê aquilo que te agrada, veste, você tem que se olhar e se sentir bem. Não é o outro que tem que te olhar. E eu fazia até isso quando eu estava junto. Eu saio do provador, tá bom, ou seja pro filho, seja pro marido, gostou. Às vezes eu estava ali por dentro, vibrando, mas bastou dizer que não gostou, eu não levar. Porque o outro não aprovou. Então, assim, ela me fez entender naquele dia que eu... E foi libertador para mim, e assim, foi difícil porque não é fácil, né? É uma coisa que você vive daquela forma e você mudar, a gente sabe que não é fácil, mas hoje eu consigo. Eu acho muito engraçado, às vezes eu comemoro isso, de ir numa loja, ver uma roupa e não fico ninguém. Eu prefiro ir sozinha. Tipo assim, sou indecisa, demoro, mas eu consigo fazer. Coisas que eu levei anos que as pessoas fizessem comigo. Coisas simples.
Então, o legal é isso, né? Então, gente, saber temperamento é isso, né? É você dar de cara com seus pontos negativos, você se perceber e falar assim, eu posso mudar, né? Posso ser melhor, né? Eu não tenho síndrome de Gabriela. Isso aí. Eu nasci assim, vou morrer. Cresci Não, assim, vou morrer assim. nada disso. Você pode mudar, porque hoje você tem o Espírito Santo. Se você é uma nova criatura, se você aceitou a Jesus como seu Salvador, dentro de você mora o poder dos poderes. O Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, né? Então hoje você olha e fala assim, não, eu posso ser melhor. A minha vida é superação. Hoje Deus está falando comigo forte, assim, sabe? Eu tenho vivido o dia que Deus está falando, olha, equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Precisa equilibrar. E Deus vai tratando áreas da nossa vida que a gente precisa mudar. A minha vida toda sempre tem um ponto que Deus está me focando para me mudar. E olha, gente, é difícil. Mudar é difícil. E assim, à medida que você... O importante é você reconhecer que você precisa mudar. E que aquilo dali que você... Daquela forma que você vive, que você tá, não é bom. E isso abre uma porta, porque você abre uma porta para o Espírito Santo entrar. E aí vai havendo essa mudança, porque realmente a gente sozinho não consegue, da gente mesmo. Mas quando você compreende que aquilo dali não é bom, é um ponto negativo, você abre uma porta. E o Espírito Santo te ajuda naquilo dali. Porque nada é por força nem por violência, né? A gente tem que querer, tem que desejar. E ele vem e dá essa ajuda. A gente consegue romper, né? Com tudo Uma isso. coisa assim que eu até falei hoje de manhã, né? Numa oração que a gente estava, que a mudança começa de dentro. Exatamente. Às vezes não mudou nada por fora, as coisas do lado de fora continuam a mesma coisa, mas algo dentro de você mudou. Você muda, o seu entorno começa a mudar. Não que a situação em si mudou, mas algo dentro de você fez com que você olhasse a situação e ela não fosse mais a mesma. Não porque mudou, continua a mesma coisa. Esse copo continua aqui, isso aqui continua aqui, mas algo dentro de você mudou. E essa é a verdadeira mudança, né? Quando você muda por dentro, não o que está em volta, porque muitas vezes a gente quer que mude as coisas que estão em volta. E Deus às vezes até faz isso, até contei a ilustração, que quando Jesus ele caminhou sobre as águas e chamou Pedro, ele queria uma mudança na vida de Pedro, porque senão ele tinha transformado, ele tinha cessado aquela tempestade e Pedro teria andado sobre as águas, mas nada tinha mudado dentro de Pedro, né? Calmou a tempestade, eles foram salvos, mas quando ele chamou Pedro para a tempestade e Pedro ousou ir, alguma coisa mudou dentro de Pedro. E a tempestade continuava, mas Pedro mudou. E a gente já vê no outro lado do Egito, quando o pessoal estava passando pela terra lá do Egito, no deserto, né? A situação do lado de fora mudou, o Senhor deu água, deu maná, né? Estavam sendo cuidados, mas eles não mudaram inteiro, porque eles continuaram murmurando, eles continuaram falando de Deus, eles ainda continuaram adorando, né? Então não mudou, o que foi mudado em torno não mudou o que estava dentro dele. Então às vezes a mudança mais importante é aquela que a gente consegue, né, ver dentro da gente mesmo, para que o entorno possa mudar. Então, assim, eu amo a parte de psicologia, de mudança de mente, da gente conseguir renovar, e os temperamentos, assim, eu acompanho muito, desde lá naquela época eu venho, sempre, não boto, assim, para fora, não falo muito a respeito, mas isso surgiu muito agora no curso de missão que a gente teve, que tinha uma parte que fala, né, de personalidade. Eu trouxe, e eu vi que muitas pessoas nunca tinham nem ouvido falar a respeito dos temperamentos. Nossa, eles ficaram assim tão... Nossa, é verdade, cara, qual é o meu? E tentaram, do mesmo jeito que eu me vi lá, não sei quantos anos atrás, já 30 anos atrás, descobrindo, eu vi ali pessoas já com 30, 40 anos descobrindo o seu temperamento. É bem legal. Então, como você falou, tudo, gente, a mudança começa aqui, ó. Né? Por isso que o conhecimento é importante. Quando a gente muda os nossos pensamentos, a nossa forma de olhar o mundo, né? A nossa cosmovisão, como eu vou ver o mundo. Tem gente que vai achar que a vida, né? A vida é assim mesmo, sempre tem coisas ruins, na vida dele sempre vai acontecer coisas ruins. Quando você olhar a vida, sabe, que a vida não, como é que Deus pensa sobre a vida? Então, vamos buscar na Bíblia, né? Mudar os nossos pensamentos, nossa forma de olhar a vida, e tudo na nossa vida vai mudar. Tem uma frase, né, que o pastor fala aí, que eu acho que eu não consigo, eu às vezes me atrapalho nas situações
Situações não mudam destino. Mas Decisões mudam destino. Foi uma frase que o pastor falou essa semana e é Que verdade. marcou, né? Que marcou. Porque não é a situação que pode mudar o destino, mas a nossa decisão mediante a situação é que vai fazer a diferença, né? E É que muita vai mudar. diferença, exatamente. Então vamos decidir a coisa certa, né? Então a gente está parando por aqui, né? Mas, gente, esse assunto vai voltar, hein? A gente vai falar mais detalhadamente sobre pontos positivos e negativos de cada temperamento, como cada um reage, né? Agora a gente falou só no Uma introdução. no geral. Se você for com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, você pode ir lá, se você me tem no WhatsApp, ou a Mônica, ou a outra Mônica, que você pode ir lá mandar a pergunta. Poxa, eu gostei tanto, mas eu queria que você explanasse mais a respeito disso. A gente vai tentar estar abordando mais, enfatizando mais na sua pergunta. E tentar responder, né? Cada Isso aí. pergunta de cada um, tá bom? Que E Deus nos próximos a gente vai trazer, né, mais características, os pontos mais de cada um mesmo, né, esmiuçar mais cada um, para entender. Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo, hein? Até a próxima, gente.